Boa noite. Os irmãos possam estar agora voltando as suas atenções para o culto que nós vamos prestar a partir de agora. Possam estar orando ao Senhor por esta noite, para que possamos honrá-lo como Ele merece, adorá-lo como Ele exige e que possamos sair daqui mais transformados pela Sua palavra. Inclinei os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Nosso Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos como teu povo, neste lugar que separamos, Pai, para estarmos na tua presença, honrando, glorificando o teu nome, ouvindo a tua palavra. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa encher os nossos corações da tua palavra, que o teu Espírito nos encha ao ponto, Deus, de não vivermos mais para nós mesmos, que dia após dia, Deus, possamos buscar viver inteiramente para o Senhor. Que você possa estar conosco nesta noite, nos abençoando e preparando todos os momentos que estarão sendo realizados neste culto, que tudo seja para o louvor e glória do teu nome. Nós já te clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pelas nossas crianças, e que o Senhor possa estar visitando cada uma, trazendo a tua mão poderosa com cura e livramento para todos os que estão necessitados. Esteja conosco, nos abençoando e seja engrandecido nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar louvando ao nosso Deus. Graças a Pai, se você pode, fique em pé. Cante ao Senhor com toda a força da sua alma, o seu amor por Ele. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glorifica o seu santo nome, Ele exaltado.
Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde-vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. E esse sangue que lava os nossos pecados, ele tem o poder também de nos fazer um nele. E essa igreja aqui, ela é do Senhor e um único pastor, né, que deu a vida dele para nos salvar. Vamos continuar cantando um rebanho, um pastor. Um rebanho, um pastor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 12, a partir do versículo 21. Êxodo 12, a partir do versículo 21. Estamos aí na instituição da Páscoa. A partir do versículo 21, Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Essa passagem é muito interessante porque nós focamos muito na ideia de passar o sangue na viga da porta quando os israelitas fizeram isso. Mas há um detalhe muito interessante que Moisés fala e diz assim: ninguém saia até pela manhã. Então, não basta apenas a gente achar que tem que chegar com esse discurso, dizendo: Jesus morreu por mim, o sacrifício dele é suficiente, você vai ver de qualquer jeito. Não, você tem que permanecer nele. Tem que fazer como os israelitas: não saia até o dia pela manhã. E a gente sabe que permanecer em Jesus é seguir aquilo que ele fala. Várias vezes ele fala isso no Evangelho de João: quem me ama, segue os meus mandamentos. Quem diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Então, se de fato o sangue de Jesus está sobre nós, que possamos permanecer nele. Vamos continuar louvando a esse Deus grandioso.
O Cordeiro, o grande eu que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Vamos agora fazer a nossa saída. Muito bem. Interessante todas essas informações aqui, o texto lá no livro de Êxodo, na saída do Egito, né? Está trazendo aí um elemento que é o sangue do Cordeiro, já lá naquela época, gera um simbolismo preparando o povo para entender a grande obra de Deus de salvação por meio do Cordeiro que Ele mesmo iria oferecer, né? O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. E esse momento aí da Páscoa que foi instituído, chegou um momento que chegou o seu final ali, né? Quando Jesus vai celebrar a ceia com seus discípulos, cumprindo o rito já bem conhecido dos judeus, e ali ele mostra que já existe uma nova aliança, não mais
por meio do sangue dos animais ou do cordeiro que eles costumavam criar e oferecer a Deus, mas agora era no sangue dele mesmo. Aí estava cumprida aí toda cumprido o simbolismo aí do cordeiro da Páscoa, né? Jesus é o cordeiro de Deus. Então, cumprido, então não precisa mais celebrar a Páscoa da maneira como eles faziam. Mas agora nós temos o Senhor Jesus, e naquela ocasião ele também estabeleceu que os seus discípulos deveriam celebrar este grande evento que é a morte do Cordeiro, que veio para salvar, né, para nos salvar, por meio de dois elementos, que era o pão e que era o cálice, que realmente ambos representavam respectivamente o corpo de Jesus e o sangue dele derramado. E nós temos esse texto lá em 1 Coríntios, o ensino detalhado que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja e que nos ajuda também neste dia e durante esse período que nós estivermos aqui, né? Devemos celebrar isso, lembrando da morte sacrificial do Senhor Jesus. Então, por favor, Ciro, você vem me ajudar aqui, se puder. Nós vamos dar graças aqui. O primeiro elemento é o pão, que Jesus também usou como simbolismo ali de todo o sofrimento que ele viveu, o corpo dele mesmo sendo padecendo ali sofrimento nas mãos tanto dos judeus como dos estrangeiros, né, gentios, simbolizando aí que ele está pagando o preço por todos, né, não só pelos judeus, todos aqueles que crerem nele. Agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio, pela grande graça revelada, manifestada em nosso favor. Agradecemos pelo pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue, que passou por grande sofrimento em nosso favor. Nós agradecemos tudo isso, rogamos em favor do teu povo que reunido possamos compreender esta maravilhosa graça que tem sido manifestada em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Você vai distribuir, por favor. Pega o seu pedaço e aguarde um pouco. De cruz se erigiu, ela via fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Alguém mais? O ensino do apóstolo nos conduz da seguinte maneira: recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, tomamos o pão. Eu também dou graças em relação ao cálice. Por isso, Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de podermos celebrar este grande momento, o sacrifício do Senhor Jesus. Agradecemos pelo cálice que está aqui, simbolizando o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem sem luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Conforme nosso texto diz, versículo 25 do capítulo 11, 1 Coríntios, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o sangue. O sangue não. Pode recolher. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ver. Se eu amo a mensagem
convidar as crianças aqui. Pronto, Sofia, você já está aí, pode vir. Chega, mulher, vamos morar. Chama ali, Ana Júlia, chama ali Sofia. Puxa, menina. Vocês vão subir agora. Muito bem. Vamos morar. Agora você não quer, né? Então vamos aqui a Ana Júlia, temos Pedro, Clarinha, Vitória, Miguel e Valentina, Ian, Maria Helena, Maria Olívia, Sofia, e Benjamin, certo? E o nome Gabriel? Cadê Gabriel? E Gabriel já tá Gabriel já é adulto, é da minha idade já. Tem quase 15 anos já. Né? Tá bom, mas são bem-vindos, são crianças, adolescentes. Oi? Quem tiver algum problema com o dente, chame a Ana Júlia, que ela está aprendendo a arrancar dente. Tá certo? Então nós somos felizes por essas crianças, que Deus abençoe, que possam, vocês que estão cuidando dessas crianças, né, serem sábios o suficiente para cuidar delas, educá-las, que Deus proteja, né? Amado Deus, somos gratos por essas crianças, por seus pais, suas mães, aquelas pessoas que cuidam delas, seus tios e avós que dão apoio, suporte e amor, que essas crianças possam crescer com saúde e, acima de tudo, aprender o caminho do Senhor, aprendendo na Tua Palavra, viver de modo sábio neste mundo tão difícil. Em nome de Jesus. Amém. Ok, quem vai acompanhar aí essa turma agora, certo? Aqui atrás. E as mães são as heroínas, né? Sempre agarradas com os filhos. Né? Quem puder, quiser abrir lá no livro. Larissa, cadê você? Me ajuda aqui, bote por favor, uma imagem aqui, só para dar um chamado. Quem puder abrir no livro de Marcos, que é o livro que nós estamos utilizando aqui aos domingos para ler e fazer algumas reflexões. Nós vamos procurar seguir mais ou menos aí a sequência do livro. Dessa vez, estamos ali em torno do capítulo 8 do livro de Marcos, certo? É um livro importante, é uma visão, uma narrativa do apóstolo, não era nem apóstolo, né? Mas alguém que ajudou no Evangelho, aprendeu com o apóstolo Paulo, aprendeu com Pedro e registrou esses acontecimentos da mesma forma como Mateus fez, como Lucas também fez e João, cada um numa perspectiva distinta, mostrando aí de acordo com os propósitos que eles tinham para essa narrativa. O capítulo 8 começou com nós vendo aqui um momento em que Jesus faz um novo milagre de multiplicação de pão. Isso é muito importante. Ele já é a segunda vez aqui que Marcos destaca Jesus pegando pão e transformando, né, e multiplicando e fazendo com que esses poucos pães pudessem alimentar
vem mais não para cá? Então deixa assim. Tá lá. Obrigado. Isso aí, obrigado. E nós temos Jesus fazendo a segunda vez multiplicação de pão. Isso é uma coisa realmente importante. Revisando rapidamente os nossos estudos aqui, só para a gente entender, vocês recentemente, né, nos últimos momentos de Jesus aqui que nós temos visto, nesses últimos capítulos aqui que nós vimos de Marcos, nós encontramos Jesus nessa região da Galileia e enfrentando uma situação com a questão dos ritos que eram adotados e exigidos pelos anciãos, né? Eles queriam manter aquelas tradições e exigiam certos ritos de purificação. É sempre importante lembrar isso, certo? E aí Jesus, a história de lavar as mãos antes da refeição. Então foi nessa região aqui da Galileia, e próximo ao mar da Galileia, nessa região litorânea ali, beirando ali o mar da Galileia, e ali teve aquela situação em que ele enfrenta com os anciãos, as autoridades, os escribas, né, os professores da lei, e enfrenta lá. E a história da purificação, do que é puro, do que não é puro. Jesus dá uma explicação, dá um ensino sobre o que é que realmente contamina o homem. E daqui, justamente enfrentando, para dar um ensino mais forte acerca disso, ele sai da região da Galileia, que ainda é Israel, e vem para essa região de Tiro. Sidom é mais para cima um pouco, e ali é uma região de estrangeiros, e os estrangeiros eram considerados impuros pelos judeus. Então Jesus coloca realmente um grande desafio aí para os discípulos aprenderem, e certamente os judeus que tiveram conhecimento desse fato também talvez ficaram impressionados com o que Jesus fez, né? Porque ele de certa forma desafiou. E por outro lado, a Bíblia revela que ele veio para cá para tentar ter um descanso com os discípulos. E aqui ele encontra uma mulher que, sabendo que ele estava ali, não o deixou em paz e veio pedir ajuda para sua filha que estava endemoniada. Aí daqui Jesus vai e ajuda aquela mulher, sobe para Sidom, e de Sidom desce para a região aqui de baixo, que é essa região de Decápolis, que é uma região grande, e ele vem para essa região aqui, deserta, e ali ele faz um milagre no meio de um povo gentil também. Ali moravam estrangeiros, né? Os habitantes dessa região eram mais estrangeiros nessa época aí. E ele faz um grande milagre ali, que é o de multiplicar pão e peixe mais uma vez. Porque da primeira vez ele estava nessa região aqui, ó, perto de Betsaida. E agora, depois de passar por região de gentios, e ainda constando aqui em região de gentios, ele fez essa multiplicação por aqui, numa região deserta, e ali ele multiplica pão e alimenta 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E a primeira vez ele tinha feito isso para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Lembram? Quem estava acompanhando aqui vai lembrando dessas coisas. Quem não estava vai tomando conhecimento e vai se aproximando, né? Vai se identificando com as viagens de Jesus, com o trabalho que ele fez aí. Então ele vai cobrindo todo o território ali da Judéia, ele também, não só da Judéia como ele fez no início, mas agora especialmente na Galiléia, ele vai cobrindo toda essa região e no entorno, em volta dela, nas terras dos gentios, os estrangeiros, ele vai também. E aqui ele recebe um grande elogio de alguns daquela região, que ele fazia tudo esplendidamente bem. Não sei se vocês lembram que eu ressaltei isso aqui, né? Tanto faz ouvir os surdos, como falar os mudos, como foi aqui um pouco antes dessa multiplicação de pães, ele faz esse milagre para curar um homem que era surdo e ao mesmo tempo
era gago, tinha uma dificuldade na fala. Né? Por fim, ele alimenta esses 4.000 pessoas. Né? E agora, no capítulo 8, nós temos aqui no versículo 10, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Partiu para as regiões de Dalmanuta. Lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 39, ele chama esse lugar de Magadã. Então é um lugar meio difícil de entender, esse Dalmanuta, né? Esse Dalmanuta aí é um nome que é difícil de a gente encontrar. Então, como Mateus se refere a Magadã, então esse mapinha aqui traz esse nome Magadã, que provavelmente é o lugar para onde Jesus se dirigiu. E segundo o nosso texto, ele foi de barco. Tendo embarcado, significa o quê? Que se ele estava realmente nessa região aqui de Decápolis, ele teve de atravessar o Mar da Galileia até chegar nessa área aqui chamada Magadã. Então ele viajou de barco com os discípulos pelo Mar da Galileia, fazendo essa travessia aqui, e chegou nessa região que já fica dentro da Galileia. E se vocês olharem para esse mapa, ele traz uma curiosidade, certo? Ele traz destacado aqui em lilás mais ou menos os limites dessa região. E ele diz aqui que essa era uma região governada por Herodes Antipas, certo? Então Herodes era o grande governante dessa região. E não à toa eu estou falando isso, porque o próprio texto vai trazer um pouco acerca disso aí também, certo? Então o texto traz isso. Então, voltando para o nosso texto, está aí o versículo 10, dizendo para onde ele foi, e diz que saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele. Então observe que a vida de Jesus dentro do território dele, da terra santa, né, dita santa, não tinha paz. Era ele chegando lá no território dos judeus, que era a Galileia, então já foi encontrando de imediato uma resistência, um embate com os fariseus. É o que o texto diz aqui. Os fariseus puseram-se a discutir com ele. Não tinha paz, Jesus. Ele saiu para a região estrangeira aqui para ver se tinha um pouco mais de descanso, ter menos opressão por um tempo. Mas quando chega no território dos judeus, não tem jeito. Os fariseus já estavam lá, já montando, né, já tendo montado todo um jeito de buscar, tentar Jesus, de tentar, o texto aí diz, tentando, o objetivo era colocar Jesus à prova, testá-lo e para derrubá-lo naturalmente. A intenção desde o início era essa, de realmente tirar Jesus de cena, pois Jesus estava, num certo sentido aí, ou em todos os sentidos, tirando a autoridade deles, porque Jesus ensinava com autoridade e demonstrava por meio de sinais aquilo que ele dizia. E é importante que a gente lembre, quando está olhando esse texto, que Jesus vem fazendo várias coisas ao longo do tempo. Vocês são capazes de lembrar o que Jesus fez aí em termos de obras e de milagres todos aí? Alguns? Curou leprosos. A gente já viu aqui dentro na sequência de Marcos. Sim. O que mais? Mulher com fluxo de sangue. Oi? O surdo gago, bem recente. O que mais? A filha de Jairo, que já tinha sido atestada como morta, não é isso? O que mais? Os pães multiplicados, pelo menos 2 vezes, temos o registro aqui, de forma milagrosa para todas as pessoas.
Alguma outra coisa? Endemoniados e Endemoniado. E da mão desse aqui. Hã? E da mão O mão da mão. A gente chegou a ver aqui nesse texto de Marcos. Né? Curou o homem da mão ressequido. O que mais? A tempestade no mar, naquela travessia. Ele deixou os discípulos lá, lembra? Deixou, vão embarcar. Mal sabiam eles que Jesus estava deixando eles numa fria, né? Mas deixou lá e depois Jesus vem, aparece por cima das águas e acalma o mar. Então vários milagres estavam envolvidos ali naquela situação, né? Então observe que tem várias coisas que Jesus fez até esse momento, demonstrando claramente aquilo que ele disse que era. Não podemos tirar isso da mente. Então agora os fariseus começaram a discutir com Jesus e que colocaram um teste para ele cair, né? Tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Pronto. Tentando. Vocês lembram de alguma coisa sobre isso, quando fala tentando? Jesus foi tentado lá no deserto, no início do seu ministério. E uma dessas tentações foi: transforma pedra em pão para você se saciar, pula lá de cima para você ver que os anjos vão lhe segurar e o povo vai ficar admirado, vai fazer uma grande festa porque você é o rei. Lá vai, começou a fazer alguns testes para que Jesus pudesse fazer coisas para gloriar a si mesmo. O milagre dos pães que Jesus fez aqui foi para alimentar as multidões, não foi simplesmente para a glória dele, né? Para alimentar as multidões. Então o sentido muda. Mas aqui o objetivo era testar Jesus para fazer algum show. Lá na frente, esse mesmo Herodes, que é o governante daí, vai chamar Jesus, porque ele queria ver Jesus fazendo um grande milagre na frente dele. Era como se Jesus estivesse sendo tratado como aquele que vai alegrar, é o que vai trazer alegria para o show ali, fazer um show de divertimento para as pessoas. E os judeus agora, os fariseus, queriam que ele fizesse um grande show. Só que o teste aqui, porque ele diz aqui também, o que Mateus diz e isso aqui Marcos também diz. Ele queria que Jesus fizesse um sinal do céu. Ora, sinal do céu, o que é o sinal do céu? Alguma coisa que viesse do céu. Os sinais que nós destacamos aqui acerca de Jesus, de fato, estão muito associados às coisas que Jesus fez aqui no âmbito terreno. Os milagres foram ligados aqui. Nunca Jesus mostrou alguma coisa dizendo: vai sair uma tocha que vem lá do planeta, não sei de onde, vai aparecer aqui, vai fazer um malabarismo na frente de vocês para mostrar que eu sou o tal. Ele não fez isso em momento nenhum, mas ele foi sarando as pessoas, curando as pessoas, cuidando delas, protegendo, alimentando, salvando, livrando, libertando, sempre com fins altruístas, né? De ajudar as pessoas, de suportar ali, de dar um suporte para aquelas pessoas, tipo alimentação, por exemplo, né? E salvando, né? Salvando. Mas um sinal do céu, por que agora eles querem o sinal do céu? Então, a lembrança aqui que está em vista é justamente Moisés, por exemplo, quando teve o maná que veio do céu. Então, eles caía do céu, as pessoas recolhiam aquilo lá, se alimentavam, no dia seguinte caía do céu mais um pouco do maná e eles pegavam, recolhiam um pouco, se alimentavam durante o dia, etc. Então, é uma coisa do céu. Então, o testemunho que eles têm registrado na Bíblia de algo poderoso que, de certa forma, dava vamos dizer assim, uma credencial para Moisés, era que caiu coisa do céu. Não foi Moisés que fez isso, Deus fez isso. Eles atribuíam a Moisés, né? Outro exemplo foi o caso de Elias, que fez aquele desafio com os profetas de Baal, e eles colocaram as ofertas lá e chamaram Baal, e Baal não apareceu, nem queimou a oferta, nem nada. Aí quando Elias fez, colocou a oferta, colocou madeira, botou água, encharcou e veio fogo do céu, queimou a oferta, queimou a madeira, queimou a água, o que tinha lá, lambeu tudo
uma prova irrefutável de que vinha poder do céu para credenciar ou autenticar ali a situação de Elias como profeta, a posição de Elias como profeta. Então, esse tipo de show, de grande no espetáculo, era isso que eles queriam ver da parte de Jesus. E Jesus fez alguns sinais mais terrenos, mas todos eles eram autênticos. Ninguém jamais conseguiu, nem tentou demonstrar que eram falsos, e isso autenticaria naturalmente aquilo que Jesus disse que era. Além do mais, as profecias do Antigo Testamento faziam menção justamente a isso que Jesus ia fazer. Que os cegos iam enxergar, que os mudos iam cantarolar, que iam cantar louvores, então os coxos iriam pular. Então todas aquelas coisas que estavam previstas no Antigo Testamento como se referindo ao Messias que viria, Jesus cumpre. Não tinha esse negócio de trazer fogo do céu, de maná do céu, ainda que Jesus multiplicou pão sem nem precisar vir nada do céu, até porque ele mesmo era o que estava ali, que vinha do céu. Então esses homens queriam um sinal de Jesus que viesse do céu, para autenticar aquilo que ele estava falando. Mas esses mesmos homens aceitavam com muita tranquilidade e com um rigor, um vigor tão grande, aquilo que os anciãos deles, os antigos, diziam acerca das tradições, acerca, por exemplo, das purificações, lavar as mãos antes das refeições, era uma coisa que era obrigada, era exigida, e eles não tinham nem sequer na lei de Moisés uma indicação para exigir esse tipo de coisa. E mesmo assim eles aceitavam tranquilamente. Eram pessoas que eram tidas como eruditas, sábias, entendidas da lei, conheciam as coisas. No entanto, não foram capazes de, por exemplo, identificar o tempo da chegada do Messias. Os cálculos que a gente aqui já fez alguns meses atrás, e os cálculos que demonstravam a época aproximada, no mínimo aproximada, em que o Messias deveria aparecer. E essa época já aconteceu. Os cálculos pelas profecias de Daniel, que era o profeta que eles tinham acesso, já estavam estabelecidos ali, e eles tinham condições de saber que a época que o Messias apareceria seria aquela em que Jesus estava. Não tem como o Messias aparecer da maneira como o Antigo Testamento apresentava em nossa época agora. Não existe mais essa possibilidade, porque a profecia de Daniel estabelecia o tempo exato, e o tempo exato era aquele. Os bonitões lá, entendidos da época, pouco antes, na época do nascimento de Jesus, inclusive, perto de 30 anos antes, que eram os antecessores desses fariseus aí, os sacerdotes, os escribas da época, eles tiveram acesso e deram informação precisa acerca até do local onde o Messias iria nascer. Eles disseram isso para os magos que chegaram aqui do Oriente, lá em Jerusalém, em busca do rei dos judeus. E eles foram capazes, a pedido ou a mando do rei daquela época, o Herodes. O Herodes não era esse Herodes aqui, certo? Não era esse Herodes aqui. Era esse Herodes aqui, ó. Esse Herodes Antipas já era da época de Jesus adulto. Esse outro Herodes Arquelau que era da época que Jesus nasceu, o primeiro Herodes. Então, esse chamou lá os entendidos, e eles disseram: não, o Messias vai nascer lá em Belém, na Judéia. E eles conseguiram obter essas informações. Então, eles tinham sinais na época deles, evidentes de que o Messias estaria para nascer. Tinha o local, tinha sinais nos céus, inclusive, porque os magos vieram em busca disso. Além do mais, houve um grande alvoroço na região, a partir do testemunho dos próprios criadores lá, os pastores, Os pastores
um grande alvoroço, e eles saíram falando dessas coisas o tempo todo por ali. Quando Jesus aparece no templo lá, foi apresentado lá no 8º dia, houve um grande alvoroço, tanto por Simeão como por Ana, que identificaram realmente com que Jesus era o Cordeiro de Deus, que iria até morrer, tanto que falou para Maria que o coração dela seria partido, no certo sentido, né? Seria machucado. E Ana começou a divulgar para todas as pessoas, porque naquela época muitos aguardavam, estavam ansiosos, aguardando, naquela expectativa da vinda do Redentor, do Messias. E ela foi divulgando para essas pessoas que olha, eu vi, eu peguei nele, estava no templo e assim assado. Então, muitos sinais havia. E quando Jesus chega na frente de todos os fariseus, de todos os judeus, ele demonstra os sinais que estavam previstos no Antigo Testamento, tudo isso que vocês disseram aqui, e ele mostra esses sinais que ele é de fato aquele que haveria de vir. João veio como precursor, à frente deles todos, e disse, olha, está aí o Cordeiro de Deus. Então, muitos elementos, muitos sinais foram trazidos para aquela geração que indicavam que Jesus Cristo era o Messias, né? Que era o Messias esperado. A expectativa vinha, estava sendo cumprida por meio de Jesus. Então eles não tinham motivo decente, honesto, para requerer de Jesus mais um sinal, porque muitos sinais já estavam sendo apresentados por Jesus naquele momento ali, perante eles. Deixa-me ver aqui. E agora Jesus, versículo 12. Inclusive, quando a gente vai olhar, apesar disso não comprovar totalmente, mas Jesus traz algumas informações no capítulo 12 de Mateus, e ele traz algumas informações adicionais que Marcos não detalha, certo? Marcos não detalha, mas Mateus detalha aqui no capítulo 12, a partir do versículo 38. Diz assim, Mateus 12, versículo 38. Alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Esse é o relato de Mateus, em um determinado momento. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí olha só o versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Pregação de Jonas que não demonstrou nenhum sinal perante os ninivitas. Jonas não fez milagre, Jonas não fez acalmar a tempestade, Jonas não fez livrar pessoas de demônios, nada disso. Ele simplesmente chegou no meio da cidade lá e foi pregando, daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Jonas não fez absolutamente nenhum sinal perante ele. Mas Jonas faz parte de um sinal, não perante os ninivitas propriamente naquele momento da pregação, porque os ninivitas não viram da parte de Jonas nenhum sinal, a não ser a palavra que ele pregou, ainda que fosse uma palavra mais dura, né? Mas só isso que os ninivitas ouviram. E Jesus diz aqui que esses ninivitas ouviram Jonas, a pregação de Jonas, e se arrependeram. Aquela geração de ninivitas se arrependeu. E ele diz, e olha aqui quem é maior do que Jonas. Está aqui na frente de vocês quem é maior do que Jonas. Então o sinal lá naquela época que não teve sinal, foi a pregação apenas de Jonas, né?
fez aquele povo se arrepender, e Jesus, muito maior, e demonstrou isso por meio dos sinais que ele fez, que ele era maior. Depois ele dá um outro exemplo, e olha, que povo ele se refere aí que se arrependeu? Não podemos esquecer, ninivitas, decore isso aí. Segundo, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem está, aqui está quem é maior do que Salomão. Da mesma forma, Salomão mostrou para ela realmente as riquezas que ele tinha e a sabedoria, né, que ele tinha, que ela veio de longe e reconheceu, mas Salomão não demonstrou grande sinal além disso. Ele não curou pessoas, ele não fez mar parar a tempestade, não libertou endemoniado, nada disso. Simplesmente mostrou a riqueza dele, a glória dele, do reino dele lá, todas as riquezas, e a rainha ficou impressionada com a sabedoria dele, inclusive. Só. E ele disse que ela veio dos confins, veio de longe. Isso é um mapa aqui não dá nem para ver. Você pega aqui ao sul, desce lá da região da África, certo? Da região da África ela veio, longe. E ela veio lá da África. E os ninivitas também eram da região de Nínive, que é a Síria, outro país também. Olha, outro país vem, uma geração de outro país vai no julgamento, vai mostrar que aquele povo daquela geração de Jesus ali era um povo rebelde e será condenado, porque eles creram e aquela geração não creu. Os africanos lá do sul, também estrangeiros, quando for do juízo, eles virão a rainha, pelo menos, né? Vai estar salva e você vai ver a geração de Jesus ali condenada. Estrangeiros, olha só o que ele está dizendo para o povo: os estrangeiros vão preceder vocês no reino, vocês vão ser condenados e estrangeiros vão ser salvos. Olha a situação que Jesus apresenta para eles, e eu sou maior do que todos eles, e mostrei sinais aqui abundantemente, e vocês não perceberam. Vocês tinham todas as informações, vocês tinham a lei, vocês tinham os estudos, vocês tinham os estudiosos, os mestres, e vocês não perceberam na frente de vocês, né? O precursor veio, todos os sinais foram apresentados, e vocês não perceberam isso. Por isso que Jesus, quando chega lá para Pilatos diz assim: eu tenho autoridade sobre vocês, eu posso deixar você vivo ou morrer. Você não tem autoridade. Se Deus não dá essa autoridade para você, você não tem. E por isso que eu vou dizer: quem me entregou a você, maior pecado tem. Por quê? Porque foram os judeus que entregaram Jesus. E eles tinham informação suficiente, tinham dados suficientes para realmente identificar Jesus como o Messias dele, como sendo o profeta que foi enviado por Moisés. Os próprios discípulos disseram: será esse o profeta que Moisés se referia? Né? Eles identificaram, mas os fariseus, os escribas e uma boa parte do povo realmente não identificou, não reconheceu, não aceitou de jeito nenhum. E aí, diante disso, era o povo dele. A Bíblia diz lá, João diz, era o seu povo, era o povo dele, veio para o que era seu, ele veio para o povo judeu, né? Nasceu como judeu. E aí Jesus, versículo 12, diz: arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? O que acontece com esse povo, né? Ele se admira da falta de fé dessas pessoas, de mesmo tendo evidências claras a respeito de Jesus, eles mesmo assim queriam um sinal. Jesus sabia o íntimo, né? E ele sofre com isso, ele se entristece com essa situação do seu povo. É como a gente olhar, você crê em Cristo e você explica esse evangelho para uma pessoa querida sua, dos parentes seu, um amigo seu, que gostaria que ele também cresce em Jesus, e você vê a rebeldia, a rejeição. E isso pode entristecer todos aqueles que realmente creram em Cristo de verdade, no coração, e amam as pessoas, né? E Jesus diz: mesmo assim,
Jesus fica indignado, além da tristeza, né, e que coloca no seu coração, ele fica indignado também. Agora, Davi também ficava indignado. Tem um exemplo lá no Salmo 119, quando ele via os infiéis e sentia desgosto, porque não guardam a tua palavra. O povo dele, que não guardava a palavra de Deus, que rejeitava a palavra de Deus, que desobedecia a palavra de Deus, trazia tristeza para o próprio rei Davi. Ezequiel, na época de Ezequiel, quando Deus, por meio dele, falou coisas que iriam acontecer ao povo em virtude da desobediência, ele diz o seguinte: passa pelo meio da cidade, Deus mandando ele fazer, né? Pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então havia na época de Ezequiel pessoas que ainda se mantiveram fiéis a Deus, mesmo que a geração toda, as pessoas todas da região, da cidade, fossem infiéis. As abominações aqui são várias. Vou dar um exemplo aqui. Está lá em Ezequiel 16:36, quando ele diz assim, só algumas, né? Assim diz o Senhor Deus, por se ter exagerado a tua lascívia, e se ter descoberto a tua nudez, nas tuas prostituições com os teus amantes. Isso aqui está falando de prostituição com os amantes, é de idolatria. E por causa também das abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a estes sacrificados. Eles sacrificavam até os filhos a esses ídolos. Então você vê algumas coisas que aconteciam no meio do povo de Israel, na frente de todo o povo. É o povo de Deus, mesmo assim fazendo idolatria e esse tipo de abominação que Deus detestou e ficou aborrecido. Mesmo assim, não eram todos, mesmo que uma boa parte da população, a maior parte, fosse contaminada pelo pecado e fosse se enveredando pelo caminho de coisas erradas, mas mesmo assim ainda Deus preservava um remanescente, pequeno que seja, mas ele preservava. Ele diz, homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém. Ainda havia homens que sofriam, que se entristeciam pelo pecado que se cometia na cidade. Era uma coisa importante. Tem um outro exemplo que o Pedro traz, que é mesmo a gente olhando lá na época de Sodoma e Gomorra, quando as cidades, né, não só Sodoma, não só Gomorra, mas também outras cidades vizinhas foram contaminadas e influenciadas por todo tipo de maldade que se praticava, né, em Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, Deus ainda preservou uns poucos fiéis que sofriam por conta dessa maldade. 2 Pedro 2,7 diz assim: Deus livrou o justo Ló, mesmo que Ló vacilou em alguns momentos, mas mesmo assim Ló era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Eram poucos, era ele que Pedro aqui se refere, especificamente Ló, porque a população, de uma maneira geral, era completamente contaminada pelo pecado e vivia na prática de coisas que Deus abominava. E pouquíssimos ainda se preservavam fiéis a Deus e sofriam, não porque ele não tinha o desejo de ver a perdição dessas pessoas. Ele sofria porque queria ver o bem daquelas pessoas e não queria que eles permanecessem no erro. Então ele se entristecia, cada dia ele se atormentava ali na sua alma, né? Sofrendo por conta do mal que as pessoas praticavam, como era injusto, como era pecaminoso e abominável, e mesmo assim eles praticavam, e tinha esses poucos
que preservavam aquele sentimento e sofriam por essas pessoas. O apóstolo Paulo também demonstra um grande amor pelo povo hebreu, quando ele diz também: eu tenho uma grande tristeza e incessante dor no coração, em virtude do povo incrédulo. Ele pregava o evangelho e as pessoas não acreditavam. Muito pelo contrário, alguns perseguiram, e ele foi livrado várias vezes de morte, né? Quase que morria lá, foi apedrejado, uma vez só jogaram ele no cesto para poder se livrar da morte, e era o povo dele. E mesmo assim ele não alimentava aquele sentimento de vingança, ele sentia dor e tristeza no coração, em virtude de aquelas pessoas serem tão incrédulas e afastadas do Senhor. Então havia pessoas que tinham esse sentimento. Jesus, quando coloca aqui esse texto, ele diz que ele teve um gemido, né, no seu íntimo, no seu espírito, um gemido, porque ele sofreu com a incredulidade daquele povo. Já tantos sinais que foram apresentados, e mesmo assim, vocês ainda querem mais. Aí topou, né? Aí ficou difícil, né? E ele disse: tudo bem, vocês querem sinal, mas eu não vou mais dar sinal. Se aquilo tudo que eu fiz, que eu falei, não foi suficiente para vocês me identificarem como Messias, eu não vou fazer meu sinal. Mas tem um que eu vou deixar que vai acontecer. É o sinal de Jonas. É o sinal de Jonas. Então o sinal de Jonas é bem tranquilo, porque ele, lembrando a história de Jonas, você vai... Ele não explicou para eles. Ele não explicou para eles. Vocês vão ter o sinal, vai ser o sinal de Jonas. Não vai ser o sinal do céu que vai cair fogo, não sei o quê. Vocês não vão ter isso. Eu não vou fazer showzinho para vocês se alegrarem aqui, né? Mais tarde, até Herodes queria um show à parte, particular, para Jesus, de Jesus, né? Eu não vou querer. E ele não vai fazer isso. Jonas, todo mundo sabe aquela história dele, né? Que Deus chama ele para pregar aos ninivitas, ele foge do Senhor, acaba indo para um barco lá, para ir para o mar e tudo, no mar Mediterrâneo, isso, e ali tem uma confusão, se descobre que é ele o culpado daquela tormenta no mar, né, que teve uma grande tempestade. Aí ele diz: não, me jogue no mar que vai resolver a situação. Eles lutaram, não, o jeito é levar você mesmo para o mar. Então jogaram, aí o mar se acalma, quando jogam, aí descobriram: não, realmente o culpado é ele. Mas aí Deus livra ele, botando ele no ventre de um peixe, né? Deus mexe lá um peixe lá para ele engolir, e ele fica sobreviver por 3 dias no peixe, e depois do 3º dia, aí o peixe expulsa ele e ele cai lá no lugar em terra. Então, o sinal de Jonas, então, é algo que aconteceu com Jonas, e algo parecido com isso iria acontecer, que serviria de sinal também para os judeus. Eles não querem sinal? Vai ter sinal. Não vou fazer show à parte aqui para vocês, né? O que aconteceu é que, a partir daqui, desse momento aqui do livro de Marcos, começa a ter uma reversão no ministério de Jesus, quando ele aponta agora um novo momento, que não vai ser simplesmente pregar para as aldeias, e ele vai agora dizer: olha, vai estar chegando o momento em que o Filho do Homem será entregue e vai morrer na cruz, e no 3º dia ele vai ressurgir. Então ele começa a apontar aquilo que vai acontecer, justamente para cumprir esse sinal que ele prometeu que aconteceria, né? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, e trouxe todo aquele alvoroço até para os discípulos, para que eles pudessem também ter firmeza na fé deles, né? Quando eles comprovaram tudo aquilo que Jesus tinha falado, e agora a ressurreição trouxe esse novo momento para a vida deles, e a certeza, a convicção. Agora eles estavam, não só convicção, eles estavam certos, porque eles testemunharam, né? Não é uma questão só de convicção, eles testemunharam tudo isso, e agora a pregação deles, a pregação dos discípulos, envolve essencialmente a ressurreição de Jesus no 3º dia, a morte e a ressurreição, porque eles viram tudo isso. Então, quando chega no capítulo 2 de Atos, só como uma amostra, né, a gente vê
ali aquela pregação inicial para os judeus. Por isso que eu trouxe a amostra só dos judeus, e essa pregação ela vai ao longo de todo Israel e sai para os confins e nos alcança. Hoje, esse sinal de Jonas está presente conosco hoje também, que é justamente isso que ele diz. Olha, Pedro dizendo, sendo este, falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós, os judeus, o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, os romanos, né? Ao qual, porém, falando de Jesus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A pregação dos judeus, dos discípulos agora é o sinal de Jonas. Olha o sinal de Jonas aqui. Vocês mataram, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressurgiu para sempre, né? Prevendo isto, Pedro diz, né? Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Essa foi a pregação dos discípulos para os judeus nesse primeiro momento. O sinal de Jonas, o sinal que Jesus disse que iria apresentar para eles. Eles já não tiveram mais a presença de Jesus. Eles queriam sinais. Jesus já deu sinais abundantes para toda a Galileia, para todo aquele povo, né? E aí o versículo 13 do capítulo 8 do livro de Marcos encerra de uma maneira contundente, eu diria triste para aqueles que queriam, estavam perseguindo Jesus e eram incrédulos. Eles não acreditavam, não queriam acreditar em Jesus, a despeito de todas as provas que Jesus havia dado, tanto nas suas palavras, tanto nas suas ações, e que ele era o Messias prometido, era o profeta já indicado por Moisés milhares de anos antes. E aí Jesus, diante de tudo isso, deixa eles sozinhos. Essa é uma solidão terrível. Essa é que Jesus se afaste, né? Jesus se afastou deles, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Essa é a pior consequência que uma pessoa pode ter. É receber a meia volta de Jesus. É ver Jesus dando meia volta na sua frente. A maior alegria do crente verdadeiro é estar na presença dele, frente a frente, face a face, para honrá-lo, glorificá-lo e ver, perceber a sua glória. Mas a maior tristeza, a maior frustração e decepção e humilhação que alguém pode ter é estar frente a frente com o Senhor e ele dar a volta e não querer mais conversar com você, não ter mais comunicação, não ter mais contato, comunhão. Isso foi a pior coisa. Esses homens perderam a grande oportunidade. Deixaram o Messias, ignoraram, rejeitaram o Messias, não acreditaram nele. Então a incredulidade traz uma consequência incrível, uma grande solidão, um afastamento terrível daquele que é o grande Consolador, o grande Salvador, aquele que veio buscar, estender a mão. A vida dele foi entregue em favor daqueles que creriam naturalmente. Estava lá o Salvador deles, o Messias deles, e eles simplesmente rejeitaram. Essa tristeza, talvez a gente não tenha noção que seria ficar longe do Senhor. Mas eu só lembrei aqui daquele exemplo do homem rico que estava com Lázaro, né? O homem rico que tinha Lázaro, aquela história que Jesus contou, e que após a morte, o homem que era tão poderoso, tão rico, tão abastado, tinha as coisas e humilhava o pobre Lázaro, se achava que nunca ia morrer, nunca ia ter de prestar contas a Deus e nunca ia sofrer consequências dos seus pecados.
acaba vivendo um afastamento insuperável, difícil de aceitar, né? Ficava vendo de longe Lázaro feliz, no entanto ele vivia numa tormenta. A distância de Deus traz uma tormenta, um sofrimento que não se pode calcular, porque nós fomos criados por Deus, e esse afastamento dele nos traz uma grande solidão que não dá para a gente descrever nem vencer. E isso esses homens experimentaram agora, né? Talvez eles nem percebessem o que estaria por trás de todo esse movimento de Jesus de deixar eles ali. Eu não quero que Jesus me deixe. Eu quero estar perto dele e eu não quero que ele me deixe jamais. A gente tem que estar perto do Senhor. Pedro, em um determinado momento, quando muitos deixaram, né, e Jesus pergunta a eles, vocês, vamos para onde? Só tu tens as palavras da vida. Só tu tens. Só o Senhor que tem. A salvação está nele, o caminho é ele, a vida é ele, a esperança é ele. Só temos um acesso ao Pai, é por meio dele. E ele deixar a gente, isso é a pior coisa que pode acontecer com a alma. É o desprezo da parte de Deus. Que a gente possa pensar um pouco, né? Claro que a gente não deve fazer como Jesus aqui, que tem o poder de julgar e desprezar as pessoas. Mas se a pessoa não quer, tudo bem. É um direito de cada um de estar errado também. Mas a gente tem de ter o mesmo sentimento dele, de amor ao próximo, de amor por aquelas pessoas que talvez estão rejeitando, estão incrédulas. Mas você olhar com amor e dar a oportunidade de explicar, né? Se aproveitar uma oportunidade de explicar a palavra de Deus, para que a pessoa compreenda e possa aceitar o Evangelho, né? Porque um dia Jesus vai dar a volta para os incrédulos, e até lá a gente tem de buscar as pessoas, usar do mesmo amor, da mesma compaixão, temos a mesma sensibilidade dele, e também explicar, ensinar e mostrar a palavra de Deus. Porque um dia Deus ele vai dar a volta para aqueles que não creem. Que o Senhor nos ajude a pensarmos como Cristo, e esse sentimento de Cristo a gente ter também, de compaixão com as pessoas, porque o dia do juízo também vem. Nada fica impune aqui na terra. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a sermos mais compassivos e sermos pessoas que estão prontas a levar a palavra de salvação para as outras pessoas também. Amém? Amado Deus, somos gratos pela sua palavra, agradecemos por este grande ministério do Senhor Jesus, que nos favorece em todos os sentidos, em salvação, nosso favor, e de pregação, de ensino, como viver. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a estarmos sempre, que o Senhor não desvie o olhar de nós, que o Senhor nos contemple com a sua bondade, nos ajude a sermos pessoas sensíveis também aos outros, à incredulidade dos outros, de modo a levarmos essa palavra de salvação e que muitos sejam alcançados pela sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Próximo sábado, já recebeu o convite da igreja de Emaús. Os irmãos lá, é uma igreja pequena também, e eles participaram conosco aqui de um evento dos homens, né? Foi bem interessante e tudo. E eles nos convidaram, algum tempo atrás, para participarmos também da programação que eles vão fazer no próximo final de semana. É aniversário lá da igreja. Então eles nos convidaram com todo carinho e tudo. Então eu estou só passando aqui para os irmãos essa ideia de a gente poder
também chegar lá com eles, né? Então, nossa proposta, não me lembro o horário exato, tem aí, não sei se é 19 horas, nossa proposta é a gente levar o maior grupo que a gente puder daqui. Se precisar, a gente providencia um outro carro, alguma coisa para levar o nosso grupo para lá. Então, a minha sugestão é essa, que a gente possa dar um apoio lá também. Quem puder, natural. Não tem? Mas eu mando no grupo. Eu mando no grupo, não. Lembra do horário que é? 7 horas lá, né? Então, 7 horas. Então, a ideia é a gente se organizar aqui às 6, no sábado, né? Domingo a gente faz aqui. Ele tem programação no sábado e no domingo lá. Mas por toda a conferência faz isso. No sábado eles convidam as igrejas e no domingo faz só para a igreja local. E a mesma coisa. Então, de 6 horas a gente vai tentar se organizar aqui. Eu queria antes, quem tiver interesse de participar desse movimento até lá, para participar, me avisar. Porque eu preciso saber se vai precisar de uma logística diferente, né? Então, se disser assim, não, eu tenho 3 carros que vão, e os irmãos que vão podem ser contemplados nos 3 carros, 4, 10, ótimo. Se não, eu vou ver um jeito de a gente suprir e resolver a situação. Mas eu preciso saber antes, não adianta ser na hora, porque se for na hora vai ser difícil achar a solução. Que é longe, não dá para fazer simplesmente, vou lá e volto. E aí demora muito. Lá em Amaús, né? Então são vários minutos até chegar lá. A segunda viagem que for, acabou, você está no meio do culto no final, né? Então eu queria saber antes quem vai, para poder a gente organizar. Não vai faltar, a gente vai dar o jeito de levar. Só preciso saber antes, ok? Queria muito que a gente fosse lá, um grupo daqui, se for possível. Então, basicamente, para esse final de semana nós temos essa programação e a gente segue em frente. Vamos encerrar contando uma música aqui, por favor. Se você puder ficar em pé, nós vamos cantar a bênção.
confraternização, né? Vamos ter a nossa comunhão, nosso momento de comunhão, também de lanchar. Vamos aproveitar para já orar, né, pelo alimento, pela graça que o Senhor tem nos dado, de poder contribuir com a obra dele, né, por tudo que ele vem fazendo em nossas vidas. Irmã Rai, podia... Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos, Senhor, ouvindo a tua palavra, te louvando, porque é o melhor, Senhor, que temos, é estar diante da tua presença, no melhor lugar do mundo. Te louvamos, Senhor, pela existência dessa igreja, e que possamos cada dia mais, Senhor, proclamar o teu evangelho, Senhor, aqui neste bairro e em outros lugares. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos como irmãos aqui. E também queremos pedir por este alimento que logo mais estaremos sendo servidos e que possamos, ó Deus, sempre te agradecer por todas as tuas misericórdias que tem derramado sobre cada um de nós, pela tua graça, Senhor, pela tua bondade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.